Olá, amigos do Hangar Café. Sejam bem-vindos a bordo. No segundo capítulo sobre o lendário piloto de caça inglês Douglas Bader, contamos um pouco da sua vida profissional até o trágico acidente aéreo. Hoje vamos falar como se deu sua surpreendente recuperação. Então pegue um café e venha conosco nesta impressionante viagem. Bader entrou em choque profundo. Vários dias de idas e vindas da consciência e muitas doses de morfina para aliviar a dor. Não sabia sobre a perna esquerda, até o dia que recebeu a visita do líder de esquadrão e comentou que sentia muitas dores nela, preferindo até que a tivessem cortado. Foi então que o colega contou que a perna esquerda também havia sido amputada. Um mês após o acidente, Bader saiu da cama pela primeira vez com auxílio de uma cadeira de rodas. O médico lhe sugeriu usar pernas de pau enquanto não podia colocar as pernas mecânicas. A possibilidade de ter que deixar a Força Aérea o deixava ansioso e até deprimido. Mas Bader reagia com impressionante determinação aos desafios da vida. Em abril de 1932, foi transferido para o Hospital da Força Aérea. Bader foi levado para um hospital em Londres, onde havia um fabricante de membros artificiais. A missão ficou a cargo dos irmãos de Salter, que em 2 semanas projetariam as pernas mecânicas. A ansiedade foi grande. No dia do teste, primeiro foi a perna esquerda. Andou de um lado para o outro com auxílio de muletas. Colocaram então a perna direita. As correias o faziam se sentir tolhido e muito desconfortável. Quando ficou de pé e o seu peso repousou sobre o que restava de suas pernas amputadas, achou que seria impossível caminhar. Os irmãos disseram que iria se acostumar, mas seria indispensável o auxílio de uma bengala. Ao ouvir isso e perceber o desafio, Bader afirmou que jamais usaria a bengala. Teria que aprender a andar novamente com um sistema inteiramente novo. Após alguns tropeções, conseguiu dar os primeiros passos. Todos ficaram impressionados. Nunca tinham visto algo semelhante. Algumas semanas depois voltou para buscá-las. 7 meses do trágico acidente, ao colocar as pernas mecânicas, se sentiu novamente como qualquer outra pessoa. O atrito da pele com as partes de couro das pernas mecânicas doía muito. Subir e descer escadas eram momentos de tortura. Na primeira caminhada com as novas pernas, caiu uma dezena de vezes. Mas os tempos de paralelas e rugby o ensinaram a não ter medo da queda. Todas as vezes se levantava sozinho e praticava até os limites da exaustão. Seus colegas logo perceberam que assistiam à luta de um homem para realizar algo inédito. O desafio mental era tremendo. Seu temperamento rejeitava a derrota. Sabia que a batalha interior ele teria que vencer sozinho. Dez dias após receber as novas pernas, passou a caminhar mais facilmente, como se uma barreira tivesse sido removida. Depois disso, o progresso foi rápido e logo passou a não mais cair. Em seu carro MG Sport adaptado, conseguiu habilitação para dirigir e passou a ir várias vezes a um café que ficava na London Road, sempre disposto a se encontrar com a jovem Thelma Edwards, com quem viria a se casar. Bader foi convidado pelo subsecretário de Estado da Aeronáutica, Philip Sassoon, para um fim de semana em sua residência, que ficava ao lado do campo de Lympne, base do Esquadrão 601, onde voavam os caças Hawker Demon. Passaram a tarde de um sábado observando as decolagens dos biplanos, quando Bader mencionou o desejo de voar novamente. Sassoon prometeu então arranjar tudo. No dia seguinte, um avro foi colocado à disposição e o seu colega Peter Ross iria com ele em duplo comando. Bader decolou inundado de pura alegria.
Tudo lhe era familiar, estava completamente à vontade. Decidiu pousar em Kenley, base do seu antigo esquadrão. Após o almoço, voltou para Limpene, outro pouso perfeito. A partir daí, uma junta médica decidiria o seu futuro na Força Aérea. Pouco tempo depois, recebeu um telegrama para se apresentar para os exames médicos em Kingsway. Passou por vários exames. Um fato interessante ocorreu quando mediu a pressão arterial. Estava normal. O médico supôs que a falta das pernas reduzia o esforço de bombeamento do sangue para as extremidades, acrescentando que ele estaria menos sujeito a desmaios na realização de curvas de grande inclinação e na recuperação de mergulhos. Recuperações de mergulhos, onde a força G de 1G ela vai aumentando em função do sentido oposto, né? E isso faz com que, nesse momento que está puxando, o sangue então tende a ir para a ponta das pernas, né? Os pés, né? Então isso faz com que o médico então supôs que ele não teria muitos eventos de desmaio, tanto na recuperação dos mergulhos quanto em curvas de grande inclinação, onde o piloto precisa aumentar a sua carga G para manter a altitude nas curvas, né? Então isso fazia com que ele tivesse uma condição, vamos dizer, mais favorável para um combate aéreo nesta questão de perda de consciência. Bader foi dado como apto, porém com restrição de voo solo e nos limites fronteiriços da Inglaterra. Foi designado para se apresentar na Escola Central de Aviação em Wittering. O início do curso se deu no Avro 504 e logo ficou evidente sua competência para pilotar. Passou então para um Bulldog Bristol duplo comando. Após o primeiro voo, o instrutor lhe disse que não havia nada de errado. O instrutor-chefe então o chamou para dizer que não havia o que lhe ensinar. Bader dependeria de uma nova decisão da junta médica para se ver livre das restrições. Foi convocado para outra junta médica em Londres. Ao chegar, foi orientado a se dirigir diretamente à sala do comandante. Pensou ser mera formalidade, até que este lhe disse que, apesar do seu desempenho na escola de aviação, não poderia lhe considerar apto para o voo. Isto porque não havia nos regulamentos o que abrangesse o caso dele. Abatido e desapontado, deixou o hospital. Uma semana depois, foi designado para uma base aérea em Duxford, onde lhe deram uma função em terra. Aos poucos percebeu que não poderia continuar na RAF, tamanha era sua frustração ao ver seus colegas voando. Pelo fim de abril de 1933, Douglas foi chamado pelo comandante interino da base, que lhe entregou uma carta do Ministério da Aeronáutica informando seu desligamento do serviço ativo da Força Aérea. Em seu último dia, vestiu seu traje civil, passou pelo corpo da guarda e saiu pelos portões da base. Bader não sabia que aquele momento não seria o fim da sua história na Real Força Aérea. Esse capítulo fica por aqui, mas como você pôde perceber, essa história não terminou. No próximo episódio, vamos contar um pouco da vida de Douglas Bader após deixar a Força Aérea e o golpe do destino que lhe deu asas novamente. Então, não deixe de se inscrever no canal e indicá-lo para seus amigos. Até breve e muito obrigado!